Olá, boa tarde. Boa tarde aos amigos aqui presentes, boa tarde aos convidados, a todos os candidatos, bem como à comunicação social. Boa tarde então a todos. Bem-vindos a esta apresentação dos candidatos do Movimento Independentes pelo Concelho de Alcanena. Após um mandato que decorreu de forma nova para muitos daqueles que tinham estado no Executivo na Câmara Municipal nos últimos 8 anos, é evidente que se tornou possível analisar e tomar a decisão de voltar a concorrer nestas eleições do dia 29 de setembro. Nós temos listas à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia. Alcanena, Vila Moreira, como sabem, a partir das próximas eleições formará uma nova freguesia, Bugalhos, a nova freguesia de Malhô, Espinheiro e Louriceira, a freguesia de Minde, a freguesia de Moitasvenda e a freguesia de Monsanto. The nights without well, it's time to know. The nights without well, it's time to know. So good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. So good night, sweetheart, good night. Well, it's 3 o'clock in the morning. I just can't treat you right. I have to leave you, baby. And don't be maybe, you know I love you so. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. So good night, sweetheart, good night. A primeira intervenção é um testemunho de Carlos Malaca, que esteve na Assembleia Municipal, neste mandato, pelos independentes pelo Concelho de Alcanena. Então, boa tarde uma vez mais. Sobre o último mandato na Assembleia Municipal, há 3 pontos que eu gostaria de lembrar. O primeiro ponto são os 190 hectares junto à autoestrada A1. O Executivo atual deitou para o lixo todo o trabalho já realizado pelos Executivos dos Independentes pelo Concelho de Alcanena do licenciamento da área de zona de atividades económicas. Perdemos aqui, logo, uma oportunidade para os próximos investimentos. Sem alternativa, ficamos assim mais 4 anos sem investimentos comerciais e industriais para aproveitamento da nossa excelente localização. A reorganização administrativa das freguesias é um outro ponto muito importante que gostaria de falar. Votámos sempre contra qualquer união por entendermos que o Concelho tem uma organização administrativa de freguesias, neste momento, muito equilibrada. Votámos sempre contra e foi uma imposição do Governo Central às decisões que foram tomadas em termos de Assembleia Municipal. O terceiro ponto é um ponto, para mim, absolutamente importante. A dívida de que tanto se fala no Concelho de Alcanena e que foi deixada pelo anterior Executivo. Lembro que Portugal tem obtido, através dos quadros comunitários, apoios para o nosso desenvolvimento. Daria uma péssima imagem se tivéssemos de devolver fundos por falta de utilização. Os governos pressionaram então as autarquias de todo o país a concorrerem aos vários programas. Mas tem de haver quase sempre uma comparticipação nacional.
esta comparticipação, de forma geral, é obtida pelo recurso à banca. Este percurso é interrompido com a crise de 2008. O Governo impede o recurso aos empréstimos como forma de controlar a dívida do país às câmaras municipais. As câmaras não podem, assim, recorrer ao crédito para pagar as dívidas entretanto contraídas. E a Câmara de Alcanena também. Como é que o atual Executivo resolve o problema? Primeiro, lança a suspeição de desvios de dinheiro da Câmara Municipal. Manda fazer uma auditoria às contas, que nós votámos favoravelmente porque não tínhamos medo nenhum daquilo que se tinha passado. Mas como tudo estava correto, nunca enviou o relatório final para apreciação à Assembleia Municipal. Depois recorre a 2 empréstimos bancários no valor de 5 milhões de euros. Foi esta solução que o Governo da altura impediu a Câmara Municipal de poder executar. Nós não pudemos pedir este dinheiro emprestado para resolver um problema que, de facto, pertencia a nós termos resolvido. E porque este Executivo pôde obter os empréstimos? Porque os limites de endividamento do município nunca tinham sido atingidos. É muito importante saberem isto. A Câmara Municipal tinha condições para poder recorrer ao crédito. Devia tê-lo feito e foi o Governo que o impediu. A escolha dos políticos para a Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Assembleia de Freguesia do Concelho de Alcanena decorrerá no próximo dia 29 de setembro. Os mandatos são por 4 anos. Portanto, estamos a falar de 2017. Este tempo é um tempo longo e incerto. Face a este incerto, a minha escolha tem que ser determinada por alguns valores. Entre eles destaco o conhecimento do Conselho, a inteligência, a autonomia e a capacidade de mobilização. Os próximos responsáveis políticos deverão conhecer o Conselho, as suas freguesias, a Câmara Municipal e os seus órgãos. Deverão conhecer a nossa realidade económica. Somos um concelho industrial. Deverão conhecer a nossa realidade social. Estamos a envelhecer e vamos necessitar de fortalecer as parcerias da rede social para responder melhor a este desafio. Simultaneamente, terão que criar condições para atrair e fixar os jovens. Deverão ainda passar este conhecimento às novas gerações. Para os desafios que surgirão e que desconheço neste momento quais serão, são necessários políticos que tenham inteligência para ler a realidade, para analisar os dados, ouvir as pessoas e tomar decisões. Procuro autonomia nos políticos relativamente aos interesses partidários. Os próximos políticos deverão estar absolutamente concentrados no Concelho de Alcanena. Esta é uma missão para vós. Por último, um valor que eu estimo muito: a capacidade de unir e a capacidade de dar paz à nossa comunidade. É necessário mobilizar os alcanenses em termos de objetivos de desenvolvimento, porque merecemos manter o que conquistamos quase há um século. As equipas do professor Rodrigues e do Dr. Edgar Pereira estão em linha, do meu ponto de vista, com estes valores e reúnem as condições para voltar a unir os alcanenses em torno de um projeto que permita melhorar o nosso nível de vida e a nossa riqueza. Sei que analisarão
e tomarão as decisões que melhor se aplicarão em cada situação. Conhecem o nosso concelho, conhecem as nossas freguesias, o funcionamento orgânico dos departamentos desta Câmara, as ligações ao município e ao exterior. Conhecem os mecanismos de apoio, as ligações aos órgãos nacionais do Estado. A equipa à Câmara do professor Arturo Rodrigues conhece a legislação autárquica. Eu repito, conhece a legislação autárquica. Pelo conhecimento, pela inteligência e pela capacidade de voltar a unir-nos, a minha escolha nas próximas eleições é o Independentes pelo Concelho de Alcanena. Muito obrigado. Vamos apresentar de início a lista de Alcanena, ou melhor, a União das Freguesias de Alcanena, Vila Moreira. Chamava então ao palco Márcio Pereira e Alice Leal Santos, bem como a sua equipa. Boa tarde a todos. Eu sou o candidato pela Junta da União de Freguesias de Vila Moreira e Alcanena, Alcanena e Vila Moreira. Eu aqui com a Dona Alice. Portanto, a nossa candidatura pretende fazer um trabalho de proximidade, desenvolver ações dinâmicas com as pessoas, as coletividades, as empresas e o comércio local. Preside-nos a vontade de colmatar as necessidades que ainda existem e assegurar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em concreto, prometemos estar presentes e trabalhar convosco, porque o nosso lema, enquanto cidadãos independentes e apartidários, é trabalhar pelas nossas freguesias. A união é a nossa força. Por isso aqui estamos disponíveis e prontos para trabalhar. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos os presentes. Vou ser breve, porque como vou aceitar o convite para a minha candidatura, depois de uma grande reflexão, foi baseada no seguinte: uma vez que fiz parte de 2 mandatos seguidos, ICA, certamente os moreirenses e todos os seus habitantes, sendo o meu caso, se recordarão que trabalhei com dedicação, interessada e empenhada sempre na resolução dos problemas que tivemos que ultrapassar. Agora, como União de Freguesias, Alcanena e Vila Moreira, depois de repensar, apercebi-me que ainda sou capaz, novamente, de voltar a trabalhar para uma nova renovação justa e que Vila Moreira precisa e merece. Faço desde já um apelo a todos os presentes e ausentes, porque sem a colaboração de todos nada é possível. Muito obrigada a todos. Eu chamava a equipa, então, candidata à freguesia, à Junta de Freguesia de Bugalhos. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. A nossa equipa, candidata à freguesia de Bugalhos, por maior transparência, maior ambição, por maior realização, por melhor comunicação entre as nossas gentes, por maior lealdade, frontalidade e, sobretudo, pela verdade. Obrigado. Passamos a apresentar a lista candidata pelas freguesias Malhô, Espinheiro, Louriceira. Chamava agora ao palco Fernando Ferreira, Verónica Martinho e Eduardo Clemente, bem como a sua equipa. Boa tarde a todos os presentes. A minha intervenção vai ser resumo-se a poucas palavras. Não me considero uma política, nem assumo qualquer cor ou classe partidária. Sou uma mera cidadã, como todos vós, desmotivada, descrente, desiludida com o nosso país. Mas acredito que posso fazer alguma coisa pela freguesia do Espinheiro. Por isso, aceitei este desafio
de juntos conseguirmos reabilitar, apoiar e dinamizar a nossa freguesia. Obrigado a todos e uma continuação de uma boa tarde. Boa tarde, caros munícipes e amigos. Eu aceitei candidatar-me aqui à União de Freguesias, liderando a parte da Ouriceira, porque acredito sinceramente que nós, independentes, é que defenderemos as nossas populações, as diferentes populações que os partidos nos tiraram a freguesia. Foi os partidos, não foi independentes. Por isso eu candidato-me para defender a identidade da Ouriceira, mas nesta união e trabalharmos todos em conjunto. É por isso e é por eles, da minha freguesia, pelos que aqui estão e por todo o Conselho também. Boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Ferreira, sou candidato pela União de Freguesias do Malhou, Luís Pinheiro e Ouriceira. Espero respeitar a identidade e cada uma das freguesias e juntos venceremos isto. Como diz o ditado, a união faz a força. A freguesia de Minde compreende a vila e os lugares de Covão do Coelho e Val Alto. Eu chamo ao palco a professora Odete Carpaz e toda a sua equipa. Mais uma vez, boa tarde e bem-vindos. Estou aqui para vos dizer que a freguesia de Minde é o nosso partido e por isso nos identificamos com o movimento dos independentes, um movimento apartidário e cívico. Em nome de toda a equipa, quero aqui deixar uma mensagem de confiança na seriedade e na determinação das nossas funções que propomos desenvolver na freguesia. Todos nós acreditamos que conosco, em 2017, a nossa freguesia estará mais atrativa e com mais futuro para os nossos jovens, os nossos idosos e melhor para todos. Obrigada. Esta freguesia, para além de muitas vendas, engloba também a localidade de Casais Robustos. Eu chamo ao palco a professora Fátima Maximiano e toda a sua equipa. Boa tarde. A minha equipa não é só isto, são muito mais, só por razões diversas não estão aqui. Mas tenho a certeza que estão comigo com muita força e com muita coragem. O nosso lema é acreditar de novo. Nós estamos com o Zica há 3 mandatos, esperamos agora o 4º mandato. Tenho a certeza que a equipa vai trabalhar por isso e vamos ganhar. A cidadania será o meu objetivo maior e o cidadão a prioridade. Bem-ajam a todos. Tenho a certeza que nenhum eleitor vai ignorar a garra e a entrega desta equipa. Contamos convosco. Toda a equipa merece a confiança de toda a freguesia de Moitas e Casais Robustos. Obrigada. Finalmente apresentamos a freguesia de Monsanto. Chamo ao palco Nuno Costa e a sua equipa. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Nuno Costa, nós somos, só aqui estamos 3 hoje, o resto da equipa, por outros motivos, não pôde estar presente, desde já o meu pedido de desculpas por esse motivo. Resolvi aceitar o convite que me foi proposto para a freguesia de Monsanto, uma vez também é a primeira vez que vai ser representada lá os ICAs, porque também estou um bocadinho revoltado com situações que se andam a passar para aí há 16 anos lá dentro daquela terra. Isto é assim, isto é a minha ideia, se calhar é a ideia do grupo e de muito mais gente que não está cá hoje, que acho que aquilo está ali um novelo, digamos assim, e aquele novelo precisa de ser desenrolado. E eu, se calhar, vou ser o primeiro dos ICAs, como uma vez que os ICAs é a primeira vez que lá estão, vou cortar aquele fio e vou tentar puxar aquilo para ver se aquilo desenrola qualquer coisa e se a freguesia desenvolve. Isto é o que eu acho. É assim, acho que a freguesia está há 16 anos a ser comandada por um grupo de 5, 6 pessoas que estão sempre com a bola nos pés e também há outras pessoas que querem jogar um bocadinho à bola. Estamos cá a nossa equipa. Eu, se calhar, era capaz de estar aqui até à meia-noite a falar convosco. Temos um lema mais ou menos que foi este que a gente encontrou, que é uma nova mudança, acima de tudo a verdade e mais igualdade.
Quando eu falo, por exemplo, na mudança, entendemos que esta tal mudança, que uma viciação de hábitos que se criou dentro daquela freguesia e que eu penso que já estão um bocadinho desgastados. E esta nova mudança é mesmo para isso, que é para tentar desnivelar aqueles hábitos que saiam dali, que se criem novos hábitos e com um ambiente muito mais saudável para quem lá está. Depois temos também mais verdade, porque eu acho que não tem havido verdade por parte de quem tem gerido esta freguesia há 16 anos para cá. Acho que há muita coisa que está escondida e há muita coisa que só esse grupo de 5 ou 6 pessoas sabe e depois não deixa passar cá para fora, não sei por que motivos. Gostava de saber um dia, vamos ver se conseguimos saber ou não. E depois temos também a igualdade, que é essa tal igualdade que eu penso que falta mesmo em Monsanto. Pronto, que vamos tentar ser todos iguais, independentemente de raças ou de cores, de estados sociais, vamos tentar fazer uma igualdade para as pessoas, criar um melhor nível de vida para quem lá está, entre os jovens, os menos jovens, os ricos, os pobres, os empresários, os trabalhadores, e vamos tentar fazer qualquer coisa por Monsanto, é mesmo assim. Queria também agradecer a todos os presentes e ao resto da minha equipa que está aqui, não estão cá todos presentes hoje, e é isto, basicamente é isto. Podia estar aqui a falar mais um bocadinho, mas se calhar o tempo não ajuda muito, e muito obrigado a todos. Bem-ajam a todos. Apresentadas que estão as listas de candidatos às juntas de freguesia, chamava ao palco para uma intervenção em representação de todos, da professora Odete Capaz. Bem-vindos. Coube-me em sorte a responsabilidade de dizer algumas palavras em representação dos candidatos independentes pelo Conselho de Alcanena às 6 das 7 Assembleias de Freguesia e União de Freguesias do Conselho de Alcanena. Responsabilidade essa que partilho com todos os elementos das listas aqui presentes, na expectativa de que a mensagem que aqui possa deixar sirva de incentivo, de esperança e de motivação para o exercício da cidadania em defesa de todos os concidadãos. Mesmo não estando representada aqui a Junta de Freguesia da Serra de Santo António, há certamente pessoas que partilham os nossos valores e poderão contar com o apoio dos independentes, todos, pois somos um movimento aberto e plural. E quero vos dizer que quando muitos vaticinavam o fim dos independentes pela não adesão das pessoas a este projeto de verdadeira cidadania, eis que sentimos a surpresa dos nossos concorrentes partidários, após constatarem que as pessoas não se deixam acomodar. E por isso, aqui estamos hoje e aqui temos a vossa presença, que desde já agradeço. Surpresa ou talvez não. Aqui marcamos então presença após a aprovação das listas pelo Tribunal da Comarca, no passado dia 15, com renovada energia, pela presença de uma maioria de candidatos que aceitou pela primeira vez dar o seu contributo com novas ideias para servir melhor e dinamizar mais. Queremos agir com rapidez naquilo que pudermos fazer e dinamizar as pessoas e as entidades para conseguirmos avançar mais depressa e resolver o que for mais complicado. Sozinhos não podemos fazer tudo, mas iremos motivar e mobilizar as pessoas para que tudo avance e chegue a um bom porto. É preciso deitar mãos à obra, dar o exemplo, participar ativamente na melhoria das nossas terras e contribuir assim para dar melhor qualidade de vida às populações dos diversos lugares das nossas freguesias. E quem melhor do que as juntas de freguesia para ouvir e servir as populações? Quem melhor do que as juntas de freguesia para envolver os cidadãos e promover mais cidadania? Meus amigos,
Queremos contribuir com a nossa boa vontade, com a nossa experiência de vida, com a nossa disponibilidade para efetuar uma melhor organização dos recursos e do trabalho a desenvolver nas diferentes juntas, com verdade e sentido de justiça. Como sabem, continua a haver muita gente afastada da política e desiludida com os partidos. Por isso, estes movimentos de cidadãos independentes são cada vez mais importantes. Vamos contribuir com o nosso exemplo de trabalho sério em cada freguesia para que cada vez mais cidadãos possam dizer presente e participar connosco e participar com a sua voz em todos estes processos de defesa das nossas comunidades. Estamos e continuaremos a estar, após o dia 29 de setembro, se for essa a escolha do eleitorado, disponíveis para ouvir, para acolher as sugestões e para colaborar com todos. Vamos ser audazes, empenhados, colaborantes, sensatos, sérios e determinados na defesa da qualidade de vida dos nossos concidadãos. Vamos promover a motivação das nossas populações para que cada lugar das freguesias seja o mais limpo, o mais arborizado, o mais bonito, o mais interessante de visitar e, muito importante, um lugar de futuro para os nossos jovens. Que cada um de nós, enquanto cidadão, se sinta parte deste processo e com orgulho de viver neste município. Se viermos a ter a responsabilidade nos diversos órgãos autárquicos, como esperamos, sabemos que podemos confiar numa estreita colaboração com as nossas equipas da Assembleia Municipal e do Executivo Camarário, lideradas, respectivamente, pelo Dr. Edgar Pereira e pelo Dr. Artur Rodrigues, porque partilhamos os mesmos valores e os mesmos princípios de cidadania. Sabemos também que o rigor, a competência e a seriedade serão colocados ao serviço de uma gestão criteriosa e transparente dos recursos limitados da autarquia em prol do seu desenvolvimento. Por todas estas razões, a todos dizemos: seja bem-vindo quem vier por bem. Obrigada a todos e bem-haja. Vamos passar à Assembleia Municipal. Chamava então ao palco a equipa presente da Assembleia Municipal, encabeçada pelo Dr. Edgar Pereira. Doutor. Então, boa tarde a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vou começar, talvez, por explicar porque estou aqui como cidadão candidato a Presidente da Assembleia Municipal da Autarquia de Alcanena e pelo Movimento dos Independentes pelo Concelho de Alcanena. Como já ouviram em outras intervenções, há aqui muitas primeiras vezes. Esta, de facto, é a minha primeira vez também. E tudo começou com um convite do nosso candidato a Presidente da Câmara Municipal, o professor Artur Rodrigues, ou Dr. Artur Rodrigues, conforme queiram. Fê-lo certamente convencido da minha capacidade para enfrentar este desafio, mesmo sabendo à partida, ou digamos de outra maneira, mesmo não sabendo à partida da minha disponibilidade para o aceitar esse convite. Claro que depois do convite feito, pedi algum tempo para pensar. Foi nesse período de reflexão, relativamente curto, até porque o tempo também urgia, eu recordei uma pequena história de um autor português chamado Mário Henriques Leiria. É uma história publicada num livro à data da sua publicação, um livro proibido,
e é intitulado Os Contos do Gin Tónico. E a história é a história de uma néspera que estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Veio uma velha e disse: olha uma néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. O saudoso Mário Viegas tem um vídeo nestas novas modernistas, que é o próprio YouTube, tem esta história, mas naturalmente muito mais bem contada do que eu estou aqui a fazer neste momento. E olhando os tempos difíceis que vivemos, ouvindo discursos partidários que muitas vezes não entendemos e não entendo, no momento em que se generalizou a ideia de que todos os políticos são maus e corruptos, achei importante não ficar em casa. Decidi participar. Naturalmente, outras razões pesaram na minha decisão. A minha ligação afetiva à Alcanena, para quem não saiba, eu sou do Malhô, nasci no hospital, ali ao cimo da rua, foi a minha adolescência vivida muito por aqui, por estes lados, foi o Pop Choca, para quem se lembra ainda, os meus anos do colégio, um colégio que me levou à faculdade. Depois parti, mas sem nunca perder as minhas referências. Agora estou de volta. Para além destes aspectos emocionais, pesou também o facto de ter sido convidado para integrar um movimento cívico, sem estrutura partidária e com um único objetivo: prestar um serviço à comunidade, se os eleitores assim o entenderem. Por todas estas razões, aqui estou para fazer o melhor que souber e puder. Não vejo aqui, nos candidatos dos independentes pelo Conselho de Alcanena, que passaram já por aqui, por este palco, ninguém com o objetivo de fazer carreira política ou querer qualquer tacho reservado aos carreiristas partidários. Não somos um partido político, não funcionamos numa lógica partidária. Não temos disciplina de voto, somos apenas obrigados ao respeito que devemos uns aos outros. Todos temos as nossas opiniões, mas na realidade uma opinião só por si não tem qualquer valor. Opiniões são meras especulações, sentimentos, modos de ver. A minha opinião sobre qualquer coisa vale tanto como a de qualquer outra pessoa. Para ter valor, tenho de a sustentar com argumentos que todos possam entender. Se partilharmos os dados sobre os quais estamos a opinar, certamente podemos escolher um caminho melhor. Entendo que todas as opiniões devem ser analisadas. É a participação que enriquece as tomadas de decisão. Outro aspecto fundamental no comportamento de um movimento cívico como os independentes pelo Conselho de Alcanena é o reconhecimento do erro. Ter capacidade para reconhecer que ninguém é dono de qualquer verdade. Aquilo que eu penso ser melhor para os outros pode muito bem não ser. Já agora, e a propósito, vou contar mais uma pequena história elucidativa do que acabei de dizer. Numa campanha autárquica e numa certa localidade, que eu não menciono, todos os partidos apresentaram programas com promessas de obras que esses partidos achavam necessárias àquela comunidade. De repente, alguém foi falar com as pessoas, com os cidadãos daquela comunidade, e começaram a perguntar o que achavam das propostas. Para espanto de todos, quase toda a população respondeu o mesmo. Queremos apenas que coloquem uma passadeira na estrada para as crianças poderem atravessar com mais segurança. Esta história lembra-nos que estar disponível para ouvir e aprender deve ser a prioridade desta candidatura. É fundamental o respeito pelos outros, não ter medo de ouvir, seja quem for. Lembro que estou aqui como candidato a Presidente da Assembleia Municipal do Conselho de Alcanena. E naturalmente espero ser eleito, senão não fazia sentido estar aqui. Mas vão ser os eleitores a decidir. Mas se decidirem por mim, uma coisa fica já bem clara. Serei Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena e não o Presidente dos Independentes pelo Conselho de Alcanena, após a eleição. A Assembleia Municipal é o fórum por excelência da autarquia. É o lugar onde se tomam decisões que a todos dizem respeito,
onde os autarcas prestam contas dos seus atos. É também o lugar onde qualquer cidadão eleitor pode e deve interpelar a autarquia. A Assembleia Municipal de Alcanena, se nos for dada a oportunidade de a gerir, não vai ter deputados. Vai ter apenas membros da Assembleia Municipal, porque é assim que a lei determina. Deputados só na Assembleia Nacional. Não aspiramos a ser deputados. Deixamos isso para os partidos políticos. E se não falei até aqui, nem vou falar, do meu currículo profissional, foi de propósito. Não vou invocar o que fiz até agora, porque isso pouco importa. É por aquilo que vier a fazer que devo ser avaliado. Só espero que os cidadãos eleitores me deem a oportunidade de provar que estou em condições de um bom desempenho. Para terminar, quero partilhar com todos o meu conceito de autarquia. Uma autarquia é uma instituição pública de proximidade com os cidadãos e, como tal, não deve ser palco de jogos partidários. Os munícipes têm problemas comuns, apesar de votarem em partidos diferentes nas eleições nacionais. É importante que qualquer autarca tenha a consciência que está em comissão de serviço, que está a prestar um serviço cívico e apenas durante o tempo que os eleitores assim o desejarem. Uma última palavra para os eleitores. Os problemas e as suas soluções são da responsabilidade de todos. A responsabilidade do eleitor não se esgota no ato do voto. Termino reforçando a importância de que é importante ouvir e aprender com todos. Convidar todos a participar. Quem não participa, quem fica em casa, arrisca-se a ter a mesma sorte da néspera, que é ser comido. Muito obrigado. Mas há uma lista que é executiva em todo este município. E é essa lista, essas pessoas que irão propor-se a governar a Câmara de Alcanena, que eu chamo agora a lista à Câmara Municipal, liderada pelo professor Artur Rodrigues. Meus caros amigos, muito boa tarde. Agradeço a vossa presença. Dizia há pouco, grosso modo, a doutora Odete Capaz, vamos promover a motivação das nossas populações para que cada lugar das nossas freguesias seja mais limpo, mais arborizado. Pensou no futuro para os nossos jovens. Cada um de nós, enquanto cidadão, se sinta parte do processo e com orgulho do município. Dizia o Dr. Edgar, se partilharmos os dados sobre os quais estamos a opinar, certamente podemos escolher um caminho melhor. As opiniões devem ser analisadas. É a participação que enriquece as tomadas de decisão. Permitam-me também que releia e relembre um pequeno texto de 1912, há 101 anos, 2 anos antes da criação do Conselho de Alcanena. Um texto numa publicação que tinha como título Futuro de Alcanena, número 1, 5 de janeiro de 1912, dizia-se: somos republicanos, é certo, mas não temos praça assente em nenhum dos grupos políticos que no atual momento histórico se digladiam encarniçadamente. E diga-se de passagem, e é bom da verdade, com prejuízo do novo regime. Não queremos seguir personalidades, nem adoramos ídolos. Somos única e simplesmente republicanos sinceros e independentes, estrénuos defensores de uma pátria livre e honrada. Dizia-se em Alcanena em 1912.
Foi este espírito que esteve na gênese do nosso concelho. É esse o mesmo espírito que nos move hoje, 101 anos depois. São marcas da história. É aí, justamente no universo da cidadania ativa, livre e independente, que nos situamos. É a partir daí que assumimos total responsabilidade para nos dedicarmos à causa pública. O espaço municipal deverá ser um lugar por excelência de exercício da democracia. O município será esse lugar institucional onde prevalece o interesse público, que é comum, comungado, comunicado, partilhado por todos, por toda a sociedade. Sociedade que deverá assumir nas suas mãos os desideratos estratégicos da construção sustentável de um espaço com futuro, onde possamos viver melhor e acolher os vindouros, cujos direitos inalienáveis não poderemos antecipadamente pôr em causa. Daí que as questões ambientais deverão ser consideradas essência das condições de vida e de viabilidade da nossa existência comunitária. Ecologia. É uma palavra de origem grega, oikos, que significa casa. Cabe-nos cuidar da casa. Que casa é esta em que habitamos? Como se encontra? Como a queremos? Em que casa queremos viver e acolher os vindouros, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as futuras gerações? Estaremos a fazer o que devemos? É nestes pressupostos que deverão ser pensadas e definidas as políticas públicas. O Concelho de Alcanena, enquanto espaço geográfico próprio, detém no município e nas freguesias e nos respectivos órgãos as estruturas organizacionais, funcionais e patrimoniais para cuidar do bem público comum. O Concelho de Alcanena é assumido por nós como a polis da política, a cidade, o espaço público por excelência. É aqui que intervimos. Não delegamos as nossas responsabilidades. Participamos na construção de uma experiência convivencial com valores, rica, plural, sustentável, dialógica, onde todos tenham voz e que também tenham a sua vez. Cabe uma responsabilidade acrescida aos responsáveis autárquicos, que deverão demonstrar e exercer as funções de facto com responsabilidade pessoal e institucional, com elevação, conhecimento, com dedicação desinteressada e despojada de interesses pessoais e particulares, privilegiando exclusivamente a causa pública, quer na atitude, quer na ação. Há grandes diferenças entre as pessoas e os modelos de gestão e de trabalho. Não nos identificamos com a autocracia, caminho fértil para poderes absolutos, disseminados muitas vezes em oligarquias mais ou menos fechadas, que se encarregam de gerir e legitimar o exercício do poder que lhes interessa no seu próprio interesse. Interesses particulares, pessoais ou de partido. O nosso partido é o Concelho de Alcanena. Reafirmamos, os municípios e as freguesias continuam a ser o baluarte da governação de proximidade. As pessoas estão desiludidas com os políticos. Julgamos, no entanto, que as pessoas estão desiludidas é com o rumo que as coisas levam. Mas não tanto assim com a política e com a democracia. A democracia só pode melhorar com mais democracia. Cabe ao político, decisor, decidir bem, ser exemplo, ser responsável, ser inovador e ser catalisador nos diversos contextos da ação pública. Num tempo em que a crise económica e financeira está ao lado da degradação da credibilidade das instituições públicas e da vida política e partidária, entendemos que os movimentos de cidadãos independentes, como o nosso,
têm um papel e uma responsabilidade acrescida na defesa dos princípios e dos valores da transparência, competência e independência na gestão da coisa pública através da intervenção política direta dos cidadãos. Apraz-me registar, com muita satisfação, que houve uma expressiva adesão das pessoas para trabalhar a favor da causa pública, integrando as nossas listas aos diversos órgãos. Mais de 2/3 dos candidatos ICA, independentes pelo Conselho de Alcanena, a estas eleições, candidatam-se pela primeira vez, renovando, assim, a força do movimento independente. As pessoas demonstraram que estão errados os que diziam que o movimento de cidadãos independentes pelo Conselho de Alcanena não fazia sentido e não teria sequer condições para constituir listas e concorrer. Hoje, aqui estamos com uma força renovada. Quais as linhas que consideramos estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Conselho de Alcanena? Há um pressuposto, ou melhor, há alguns pressupostos base. As atividades económicas e as questões ambientais são o lastro a partir do qual se faz a produção de riqueza. As atividades económicas, a proteção do ambiente, permitindo a qualidade de vida e o desenvolvimento social. E o que nos importa então, por isso, a promoção e o apoio ao desenvolvimento e a diversificação das atividades económicas. A valorização das potencialidades do nosso património cultural, rico património cultural e rico património natural, promovendo o turismo, promovendo e reforçando o desporto, o lazer, a melhoria das diferentes formas de mobilidade, as nossas vias de comunicação, as acessibilidades, a conservação, a manutenção e a requalificação urbana, o envolvimento de parcerias promotoras de conhecimento, do desenvolvimento entre as empresas e as universidades, onde estão os patamares mais altos do saber. Considerar a educação, a cultura e o desenvolvimento social como áreas fundamentais de investimento. Investimento na cultura, na educação, no desenvolvimento social. É um investimento sustentável no potencial humano, na potencialidade do mais rico que temos, que são as pessoas. Melhorar a comunicação pública interna e externa pela utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação. Desenvolver a organização e a gestão dos equipamentos e dos serviços municipais, de forma a corresponder às nossas pretensões, a termos respostas céleres e de proximidade. A implementação de todo um sistema integrado de proteção civil. Aquilo que é da nossa responsabilidade de todos, pessoas e instituições, detém no município uma responsabilidade acrescida. A valorização e a formação de recursos humanos num planeamento participado e preventivo poderá dar-nos condições para a salvaguarda e a gestão da prevenção das situações do nosso dia-a-dia ou de situações anormais, como já tivemos no nosso Conselho. E transversal a todas estas áreas, estas linhas estratégicas de desenvolvimento, permitam-me que saliente, mais uma vez, o ambiente. E, em destaque, a requalificação e a valorização, sempre, que não podemos esquecer da Bacia do Alviela. A requalificação de todo o sistema de Alcanena, condição fundamental para a continuidade desta riqueza industrial que constitui esta bacia, daquilo que eu costumo chamar a área metropolitana de Alcanena.
A monitorização da qualidade ambiental. A arborização é um aspecto rico que vem dos debates das nossas freguesias, das nossas equipas de freguesia, o valor da arborização. E diria e acrescentaria a defesa da floresta. E mais, a limpeza e a conservação da natureza. Em termos globais, estas as linhas estratégicas, e além de tudo isto, em termos globais, vamos trabalhar em concreto em muitas áreas. As eleições em geral, eu saliento este aspecto, e as autárquicas em primeiro lugar, não devem ser um meio de distribuição de lugares políticos. Por isso assumimos que o município de Alcanena funcionará bem, terá todas as condições para funcionar com um gabinete político inferior ao atual. Queremos fazer uma gestão racional dos recursos financeiros, de forma a realizar as obras necessárias e prioritárias, tendo em conta as condicionantes financeiras, mantendo sempre a informação pública, clara e transparente da gestão autárquica. A situação financeira do município carece de ser explicada na sua verdade e não ser usada como arma de arremesso, como tem sido demasiadamente constante. Importa, por isso, que se fale verdade. Pretendeu-se e ainda se pretende esconder a realidade, nomeadamente em questões da dívida. Fez-se dívida, não se pode escamotear porque se fizeram obras, e muitas, já aqui foi referenciado hoje. Chegar e pedir dinheiro para pagar dívidas não é, obviamente, acabar com dívidas. E, de facto, durante este mandato, os documentos oficiais não nos dizem que isso tenha acontecido. Saber ler a realidade. Saber ler a realidade. E acompanhar os projetos, as obras, as ações. Lamentamos de forma veemente e muito séria que as obras de ampliação e requalificação do quartel dos bombeiros municipais de Alcanena tenham sido como foram. Apesar de todos os avisos e chamadas de atenção, de nada serviu. Havia uma candidatura aprovada no fim do mandato anterior, que assegurava a ampliação pretendida e necessária para as condições daquela corporação, da nossa corporação municipal. Este executivo pôs esse trabalho de lado e optou por não ampliar as instalações do quartel conforme necessário. E gastou praticamente o mesmo, 355 mil euros, numa obra, o mesmo que estava previsto no projeto inicial, numa obra tão importante, quando comparado, permitem-me, com um jardim que custou quase 3 vezes mais. A requalificação ficou aquém das necessidades. Além de não haver estacionamento coberto para todas as viaturas, as instalações sanitárias são exíguas. O salão foi dividido e a oficina é um contentor colocado no exterior. Deixámos projetos importantes no município, como foram as estradas Alcanena Moita e Minde Val Alto, que foram objeto de requalificação. Ainda bem. Há situações por resolver, estão pendentes, mas carecerão de intervenção e serão resolvidos. Nós temos essa disponibilidade. Defendendo os interesses do município, mas também dos particulares e das localidades envolvidas, em diálogo com todos os intervenientes. Neste contexto das estradas, refiro a Estrada Regional 361. Alcanena-Monsanto, Monsanto-Alcanena. Trata-se de uma via de comunicação muito importante para o concelho e para a região. Não é da responsabilidade do município, é responsabilidade governamental. Mas no final do mandato anterior houve reuniões com a participação da Câmara, nomeadamente para a intervenção na área urbana de Monsanto, onde passa esta estrada. E, portanto, essa participação da Câmara para a elaboração do projeto teve reuniões nesse sentido. E quando se esperava a obra, ficámos a saber, ainda não há muito, que nem sequer havia projeto. É preciso avançar rapidamente. Sem mais comentários. Estamos disponíveis, mas seremos também exigentes, defendendo os interesses concelhios e da nossa região, pois esta estrada está em péssimo estado e o seu traçado carece de correções significativas. Um concelho industrial como o nosso e esta região
merecem e exigem mais. Decorre por determinação legal o processo de extinção da empresa de melhoramentos de Alcanena, transformada que foi a empresa municipal durante este mandato contra a nossa opinião. Era mesmo a opinião da Assembleia Municipal. As peripécias têm sido muitas, mas é preciso dizer, naturalmente, é preciso tratar estas questões com rigor e abertura e encontrar as soluções. Retomaremos, se formos encarregados e responsabilizados por dirigir os destinos do Conselho, retomaremos o trabalho com as freguesias. No caso do Conselho de Alcanena, todos sabem que as juntas de freguesia fizeram muito trabalho em articulação com a Câmara nos mandatos independentes. Orgulhamo-nos disso. Quer através de obras realizadas por administração direta, a maior proximidade traz mais rentabilidade aos dinheiros públicos, quer em resultado de vários protocolos que, da mesma forma, permitiam realizar muito trabalho de proximidade. Confiava-se nas juntas e o trabalho fazia-se em parceria e articulação responsável e séria. Nas circunstâncias atuais, manteremos os mesmos princípios de trabalhar com todas as freguesias e com as uniões de freguesias, de forma séria, responsável e articulada, com todos, mantendo e defendendo sempre as identidades locais e os serviços de proximidade, com responsabilidade, compromisso sério, bom senso. É também necessário retomar o trabalho articulado entre as associações, as coletividades, os clubes, com o município. O regulamento criado neste mandato não tem sido facilitador do trabalho. No novo órgão criado em substituição do Conselho Consultivo da Cultura e do Desporto, as coletividades estão em minoria. E ainda há membros deste órgão que não tomaram posse e o mandato está no fim. É necessário retomar de forma empenhada o processo de intervenção na zona A1-A23, na sequência do que foi garantido, essa zona logística, no Plano Regional de Ordenamento do Território, em 2009, como zona de desenvolvimento de atividades económicas. Um projeto de intervenção intermunicipal, município de Alcanena, município de Torres Novas. A educação, volto a repetir, no âmbito das competências do município, será sempre uma aposta. A educação é investimento no que de mais importante temos e somos. Desculpem-me que repita, as pessoas. A rede social carece de novo impulso. Estamos desde 2011 sem atualização do diagnóstico social e, consequentemente, sem plano de desenvolvimento social e sem planos de ação anuais. Mas as entidades, as instituições estão no terreno, estão a desenvolver o seu trabalho. Bem-ajam. Empenhar-nos-emos na dinamização de alguns equipamentos ou fechados, mais ou menos degradados, esquecidos, Museu do Curtume, Praia Fluvial dos Olhos d'Água, o Parque de Campismo, as piscinas municipais. Ficaram parados e não foram uma prioridade neste mandato os projetos de melhoria ambiental e de intervenção no sistema de Alcanena. Vários projetos de milhões de euros, cujo protocolo foi assinado no mandato anterior. Mas nós cá estamos a desenvolver o nosso trabalho. A inércia e o conformismo não nos caracterizam, mas não podemos deixar de sentir e referir que foi uma nota bastante presente durante os últimos tempos, a agregação das freguesias, o encerramento de extensões de saúde, o encerramento do tribunal, o encerramento da delegação da Segurança Social em Minde, a reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, distanciando de nós serviços importantes, o agrupamento dos centros de saúde, os mega-agrupamentos, neste caso o agrupamento da Alcanena. São serviços importantes e que têm que ter de nós presença ativa, voz ativa, para defender os nossos concidadãos, para defendermos as nossas perspectivas de concelho. Ao terminar, gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Tal como os pioneiros do nosso concelho, há mais de 100 anos, sabemos que temos de ser nós a lutar por nós e pelas nossas comunidades. Saibamos ter a lucidez e a força renovada de levar por diante esta tarefa.
O destino está nas nossas mãos, nas mãos de todos nós. Independentes, uma força renovada. Vivam as freguesias, viva o Concelho de Alcanena. Eu quero só agradecer de todo a vossa disponibilidade para, num domingo, estarem connosco. Retiraram um tempo à vossa tarde, uma tarde que esteve quente, provavelmente muito boa para estar na praia, e escolheram estar connosco. Essa vossa escolha para nós é extremamente estimulante para o trabalho que temos que fazer pela frente. Junto agora à nossa equipa de reportagem, o professor Artur Rodrigues, o candidato do ICA Independentes pelo Concelho de Alcanena à Câmara Municipal de Alcanena, e que hoje fez aqui a apresentação pública dos vários elementos que constitui a sua lista e também às juntas de freguesia. Sim, de facto, este processo é um processo que envolve o contacto com todas as populações e a constituição das listas nos vários locais, aos órgãos do município e às freguesias. E esse processo é apresentado ao Tribunal, foi no dia 5 esse processo, ficamos a aguardar a decisão do órgão de soberania, que ocorreu há cerca de 15 dias, grosso modo. E, portanto, aprovadas que foram todas as candidaturas aos vários órgãos do município e às freguesias, achámos que era o momento oportuno de vir, de facto, junto das pessoas, juntar os candidatos e apresentar publicamente as equipas, portanto, que se apresentam ao eleitorado e que estão disponíveis para dirigir as freguesias e dirigir o município, se for esse entendimento das pessoas, confiando naquilo que são os nossos projetos e as nossas propostas. Viu preocupado com o futuro de Alcanena em termos ambientais e não só? É assim, os problemas existem, porque um concelho com as características como o nosso, que é um concelho que nos orgulhamos no contexto nacional, ser um concelho industrial, com as mudanças que ocorrem de facto nas indústrias tradicionais que se vão adaptando, e nós temos exemplos concretos no concelho de uma adaptação constante, de um empreendedorismo, de uma iniciativa muito forte. Mas tratando-se nomeadamente da indústria dos cortumes, uma indústria altamente poluente, é aquilo que eu saliento como a necessidade que nós temos como responsáveis de conciliar este binómio do crescimento e do desenvolvimento. Ou seja, o crescimento industrial, a produção de riqueza, que tem necessariamente de estar associado aos mecanismos normais, científicos, técnicos, de controle desses mesmos mecanismos da poluição. Porquê? Porque a economia existe ao serviço das pessoas e, havendo constrangimentos de natureza ambiental, temos que procurar encontrar a nível local e com todos os mecanismos de natureza, ou propostos a nível nacional e europeu, para fazer face a essas condições, porque estamos a criar riqueza às pessoas, no nível de vida às pessoas, às instituições, à nossa comunidade, e estamos, portanto, a enriquecer o país e a Europa. Portanto, este modelo que está sempre presente, no meu caso, subjacente, que é a perspectiva de uma sociedade desenvolvida, de modelo moderno, europeu, que está presente. Não se usa, nem se matiza muitas vezes no nosso âmbito local, mas é este modelo que eu, digamos, pensando globalmente, não é? À modo dos ecologistas, me proponho, no entanto, intervir localmente com os meus colegas de cidadãos aqui viventes neste concelho, nestas freguesias, para fazermos o melhor possível. É um problema, de facto, o ambiente. Não sou negativista, tenho um espírito positivo, tenho esperança, expectativa positiva de darmos o nosso melhor e conseguiremos resolver a situação, os handicaps, os problemas, os constrangimentos que nós encontramos. Penso que os homens têm a elevação e a capacidade, e por isso eu salientei também a importância da ligação das empresas, das universidades, que o município esteja também parte desse processo de melhoria do saber ao serviço das nossas comunidades. E, portanto, nada melhor do que juntar diferentes sinergias nesse sentido. Foram então as palavras do professor Artur Rodrigues, o candidato pelos independentes ao Concelho de Alcanena, que hoje, dia 1 de setembro de 2013, fez a apresentação pública da sua lista.